siga agora com o nosso quadro super especial Ano Novo, Vida Nova. É com você, Rê. É isso aí, Pan, e com um assunto fantástico escolhido para o programa de hoje, que é a espiritualidade. Me conta uma coisa, na sua listinha de desejos para 2025, além de metas relacionadas à família, trabalho, dinheiro e quem sabe amor, você considerou aprofundar a sua relação com você mesmo ou com a espiritualidade? Se a sua resposta foi sim, dá o primeiro passo rumo a uma vida mais conectada, com mais fé. Pode não ser tão fácil, mas calma, é sobre isso que a gente vai tratar hoje no terceiro episódio do quadro Ano Novo, Vida Nova. Dinheiro, saúde, emagrecer, eu sei que todo mundo quer no começo do ano. Mas será que espiritualidade é uma área que as pessoas querem focar em 2025? É por isso que eu estou aqui na 25 de março para descobrir isso. Afinal, ano novo, vida nova. Primeiramente é Deus na nossa vida. Sem Deus não vai nada para frente. A espiritualidade é a base de a gente ter uma esperança que as coisas podem melhorar, né? Não adianta a gente pensar só em trabalhar e não pensar no principal, né? Que é Deus. Eu acredito em Deus, mas eu preciso frequentar um local, sabe? Você tem alguma meta para 2025? Tenho algumas, uma das principais é me conectar com uma questão de evolução espiritual através do yoga. Você não pode ser 100% porque não existe ninguém 100%, mas você pode melhorar 1% a cada dia. Melhorar cabe a nós sim. Mas a meta para isso é viver o dia a dia com a esperança, né? Tendo fé, ter pensamento positivo, né? A palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito em Deus e falo que se você não confiar em Deus, não vai para frente. Então tem que estar crendo em Deus, confiando em Deus. Sem fé é impossível agradar. Compartilho muito com meus amigos que possuem outras correntes religiosas, que eu acredito que todas as fés conectadas ajudam muito. Eu sei que a misericórdia de Deus, ele renova cada manhã. E todas as manhãs, por mais que eu tenha erros e acertos, eu sei que eu tenho um propósito aqui, dentro da Terra, assim como todo mundo tem. Porque a gente não está aqui de passagem, né? A gente tem que ter, acreditar que a gente vai deixar alguma coisa além de a matéria que vai morrer, né? Que vai acabar. Então a gente tem que ter propósito, a gente ter pensamentos, ter atos, ter ações positivas para que o meio e as pessoas melhorem, né? Ano novo, vida nova para muita gente. Quantos depoimentos bacanas, né? O nosso papo sobre fé e espiritualidade de hoje, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, e também Patrícia Gonçalves, escritora e terapeuta. Sejam bem-vindos, amigos queridos. Eba, prazer. Que bom estar aqui. Saudade de vocês, viu? Saudade também, sabia? Muita saudade. Que bom ter você de volta também, doutor. Obrigada pela presença. É uma honra, é um prazer. Maravilha. Hoje foram os retornos, né? Exato, exato. Isso que é bom aqui desse estúdio. A gente tem sempre esse encontro de amigos, né? Isso também não deixa de ser uma renovação de fé. Verdade. Vamos começar com essa definição, Paty? Explica pra gente, no seu conceito, na sua concepção, o que é espiritualidade? Primeiro, respeitando todas as religiões, né? Porque a gente não veio falar de religião, mas sim de espiritualidade. Que é o que? A sua conexão com a sua alma, né? O que está em sua alma? Aquilo que é importante para você, não necessariamente algo material. Mas aquilo que é importante para você como paz interior é importante para você, se sentir acolhido é importante para você, se sentir bem onde você está é importante para você. Então, quanto mais você puder estar mais perto de coisas que são importantes para você e que te aproximam da sua alma, mais você vai conseguir entrar nessa espiritualidade, que é sentir essa beleza que você tem dentro de você. Muitas vezes a gente não tem e acha que é muito difícil encontrar uma espiritualidade. Mas quanto mais você se aproximar, quanto mais você se conhecer, mais você vai se aproximar dessa espiritualidade que cada um tem a sua. Mas essa é aquela geral, né, doutor? É aquela que está na sua conexão, na sua alma. Tá certo. Agora, dentro da medicina, a gente encontra entre os colegas, entre os parceiros, médicos bem céticos com relação à espiritualidade e médicos bem espiritualizados. Onde é que está o doutor Leandro nesse lugar? Como é que você define isso? Obrigado pela pergunta. Eu estou mais assim no espiritualizado. Eu acho que a espiritualidade ela é uma necessidade humana. Todo mundo carrega um grande buraco, um grande vazio. E é muito difícil resolver esse buraco com coisas do mundo, com certezas, com raciocínio lógico. Eu acho que
a história da humanidade mostra que a gente está sempre buscando essa conexão com o divino, esse propósito de vida. E a gente tem os ritos e tem esse buraco preenchido com isso. É muito difícil você enterrar uma pessoa com ciência ou passar por uma doença só com ciência. A ciência é muito importante, ela é o carro-chefe. Agora, a espiritualidade, ela complementa justamente a dúvida, o vazio, o propósito, o amor, o perdão, a resiliência, a resignação. É muito complicado você passar uma existência e não se conectar com algo que seja intangível, que seja algo diferente. Isso pode ser artístico, religioso, isso é um hábito. O cérebro, ele precisa disso. E os estudos científicos, eles podem não comprovar o misticismo, mas eles conseguem comprovar e ler que as pessoas que acreditam, elas têm mais recurso em saúde. Elas estão mais protegidas em saúde mental, física, para poder ter um recurso de enfrentamento. Quando as coisas do mundo conhecido não forem suficientes, é importante você ter esse recurso. Eu queria que vocês dois falassem sobre isso um pouco mais também, que eu acho bem interessante esse assunto, porque realmente é isso, é um recurso a mais que o corpo tem quando se tem uma crença, quando se tem uma fé. E eu queria saber se a própria ciência já trouxe algum estudo comprovado de como essa fé de fato move montanhas, né? Usando uma frase feita, mas trazendo para o nosso dia a dia, de como que isso faz a diferença, por exemplo, num tratamento de uma pessoa que de repente estava desenganada pela medicina ou de alguma coisa que parecia impossível de acontecer. Existe algum link entre essa questão do que a própria pessoa pode fazer em prol de si própria, com fé, com espiritualidade, e a explicação da medicina, doutor? Existe. A gente não consegue ler o místico, a influência do fato da pessoa ser espiritualizada e algum ser divino protegê-la. Mas a gente consegue ler que a mentalidade, o equilíbrio mental, ela faz bem a essa pessoa, porque o cérebro, ele comanda o seu corpo. Quando você está espiritualizado, quando você tem uma fé, um propósito, uma certeza, uma garantia, ou pelo menos uma compreensão de que existe um bem maior ali, você controla melhor seus hormônios, seu sistema imunológico, ele regula melhor, sua estabilidade emocional te faz transpassar. Então existe um impacto objetivo. Por exemplo, cardiovascular. Uma pessoa que medita, que ora, que se sente bem, já diminui a hipertensão, taquicardia, já abranda, melhora o sono. Então a fé bem gerenciada, eu falo isso porque também tem umas pegadinhas na fé que fanatismo, intolerância religiosa, ou coisas opressoras, mas o bom uso melhora o rendimento do seu corpo. Imunidade, perfil hormonal, saúde mental, comportamento, você se sente mais seguro. E o cérebro mais seguro, ele é mais tranquilo. Por isso dá para dizer que a fé ela tem um poder anti-ansiedade, antidepressivo, regulador de sono, que realça a imunidade. É um recurso que a gente tem que investir tempo, dinheiro, energia para buscar individualmente qual é a coisa que me preenche, que me ocupa e que me faz mais forte. Fora que a fé é o combustível da esperança. Você consegue seguir adiante com a fé. O mundo sem fé, sem divindade, é um mundo vazio, né? Vazio, exato. Intelectualmente. Exato. E nós também, né? É verdade. E a fé também, ela traz muita coragem para a pessoa, né? Porque quando você tem fé, você tem aquela coragem de, como fala, né? Bota o pé que o chão vem. Quando você tem fé. Então, eu acho que isso também traz força para pessoas, como você falou, na área da saúde. A pessoa, às vezes, está doente e não sente nem mais aquela vontade de se tratar de uma maneira. A que tem fé tem mais coragem, a que tem fé, de repente, até no seio familiar dela, que tem aquela fé, que tem aquela rotina mesmo, né? De amar o próximo como a si mesmo, de cuidar um do outro. Então, tudo isso também, esse convívio, as relações interpessoais, né? As relações entre as pessoas, é comprovado que aquilo melhora você. Então, todo esse conjunto, como o doutor falou, além de acreditar que pode dar certo, eu acho que é a coragem de eu vou lá e eu vou conseguir. Então, tudo isso pode mudar alguma coisa dentro de você, né? Eu acredito piamente que muda, mas é claro que é de cada um.
né? Claro. E é interessante, né, Paty, porque acho que você também pode dar um testemunho. A Paty, se vocês acompanham aqui a programação da TV Gazeta já há algum tempo, além de tudo, trabalhou como culinarista, das mais talentosas que eu conheço durante muito tempo, né? Além de escritora, com a carreira de escritora ali andando junto. Hoje continua como escritora, mas deixou a culinária de lado para se dedicar realmente à espiritualidade. Hoje você, inclusive, trabalha com isso, né? Sim, exatamente. E você colocou a coragem num lugar muito legal, até porque tem muita gente hoje olhando para a vida, precisando de alguma mudança, de ir para algum lugar e muitas vezes está ali naquele lugar do medo, justamente porque a fé encoraja e muitas vezes está faltando fé para essa pessoa. Sim, e você conseguir de repente fazer um recálculo de rota na vida, você precisa de uma coragem enorme. E você, além de recalcular a rota, você ainda foi pro lado da espiritualidade, né? Sim. Como é que foi esse chamado para você? Na verdade, assim, a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui aquela criança que gostava de ficar com a carinha no sol. Eu já meditava e não sabia. Se alimentando de luz. Amava. Então, eu fui crescendo assim, né? Enveredei pela área das artes, do teatro, da inteligência. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Mas em Salvador, quando eu morava lá, eu dava aula de teatro com inteligência emocional. Ai, que legal. Porque eu sempre acreditei que tinha que ter propósito em tudo que eu fizesse. Que pra mim, fé e espiritualidade é propósito. É estar conectado com o seu propósito. Quando eu vim pra cá, a culinária é um hobby maravilhoso que eu amo, mas tudo aquilo que você coloca energia cresce. Então, eu acho que eu coloquei tanta energia, que aí fez aquele deslumbre, né, da culinária, enfim, da minha vida. Mas, em paralelo, como você falou, sempre escrevendo. Até o momento que eu falei, não, eu preciso realmente assumir essa posição de que eu tenho esse propósito de trazer, né, mensagens, de trabalhar com isso, além da meditação, que me trouxe muito para esse lado, eu intensifiquei ainda mais a meditação. Então, quando você vai se conectando, cada um do seu jeitinho, vai na oração, seja no que for, você vai descobrindo melhor o seu propósito, né? E aí eu falei, não, agora agora vai ser o contrário. A culinária vai ficar escondidinha, só em casa, só com os amigos, e, né, trazer mensagens para o mundo, que é com a escrita, né, que eu amo, e sempre foi assim. Muito bom. Agora, a meditação, ela, assim como você falou, né, desse momento do respirar e tudo mais, isso de fato traz mudanças positivas, né, pro organismo, como você disse, regulação hormonal, a própria respiração, taquicardia. Só que para isso, a gente também precisa colocar uma coisa na vida da gente que muitas vezes não tem e acaba desanimando. Tipo, não consigo meditar porque falaram que tem que concentrar, falaram que tem que pensar em não sei o quê, que não tem que pensar em nada. E aí a pessoa acaba desanimando muitas vezes. Mas eu acho que um fator importante seria a disciplina, doutor, para a gente colocar em prática, seja uma prática espiritual, uma prática religiosa, né, voltada para uma religião ou não. Acho que a disciplina, ela é um primeiro caminho, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente pensa em estilo de vida, exercício, alimentação, diminuir vícios, controle de peso, regulação de estresse, espiritualidade, a gente está falando de uma agenda. Isso é uma agenda que você tem que fazer de propósito. Não é um brinde que vai acabar no seu colo, vai cair no seu colo de presente. Alguma coisa por acaso, hoje né? eu acredito e segue a vida. Não, você precisa ter o hábito, porque é o hábito que te define. Então, se você quer buscar o espiritual, vai ler algo nesse sentido, vai lidar com pessoas mais espiritualizadas, vai reservar um horário no seu dia para fazer aquela prática e vai ler como é que aquela prática ela muda o seu estado emocional. E você falou uma coisa muito importante. Às vezes a gente não consegue entregar o ótimo, só que a gente não entrega nada. Isso vale para atividade física. Eu não consigo entregar o top, mas um pouco já ajuda. É o ótimo inimigo do bom, Eu não consigo comer perfeitamente, mas eu consigo melhorar um pouco. Eu não consigo parar de fumar, diminui a quantidade. Começa. O espiritual é um pouco assim. Você vai mudando o jeito quando você vai colocando significados. Você vai colocando a conexão com algo maior. Você vai saindo daquele pragmatismo, do objetivo, né? Daquilo que se vê, que se mensura, que se mede. De repente é a arte o caminho, de repente a religião é um caminho, de repente são pessoas que você circula. Fato é que esse engajamento espiritual te faz você ficar mais forte, até para fazer os outros hábitos, para você se cuidar melhor. Quem acredita acaba temperando com um certo otimismo a vida. A fé ela é muito otimista, né? Eu creio em algo bom, eu creio num bem maior, eu creio que o sofrimento passa. Então, esse otimismo, ele ajuda a gente no dia a dia. Não tem mal que dure, né? Porque, exatamente, não tem mal que dure. Perceba como isso faz com que a gente tenha uma resiliência, a gente persista, a gente mantenha.
e de repente algo bom acontece, porque a gente está lá e está bem, e está sobrevivendo. Olha como é um recurso em saúde. Saúde não é a ausência de doença, é o bem-estar emocional, psíquico, social e espiritual. Nisso que nos faz diferente de um aglomerado de células. E o cérebro, ele está ligado à fé. E falando em cérebro, a medicina já provou o poder da meditação. Falando especificamente da meditação, tem gente que medita orando, tem gente que medita só respirando, enfim, independente da forma como essa pessoa medita, a meditação de fato traz benefícios para o cérebro e para o corpo de uma forma geral, né, doutor? Ela traz, porque a meditação, ela ativa áreas muito importantes do cérebro. Na meditação, ou na concentração sustentada, a região frontal, ela fica mais ativada. E essa região frontal, ela regula o sistema límbico. Então você tem mecanismo de recompensa, tranquilização. E a meditação, ela te volta um pouco para dentro de si. Te leva a uma introspecção. Agora é um tempo onde eu vou organizar, esperar, silenciar. O nosso mundo hoje, externo, ele grita muito. As demandas, o barulho, o ruído. A meditação é a gente ensinando o cérebro a fazer o caminho de volta. Não é ligar, não é entrar, não é o multitarefa, é o desligar. Então, um pouco de meditação, um pouco de contemplação, natureza, arte, música, tempo, desligar, desconectar e ouvir. Quem medita intensamente, às vezes consegue ouvir o batimento, a respiração, consegue mudar. Olha como a influência do cérebro no corpo, ela é mensurável. Isso, ao longo do tempo, te torna mais sustentável. Você não produz só lixo, você limpa isso. Então, te dá um conceito de sustentabilidade ao longo do tempo, quando você consegue acalmar um pouquinho também seu cérebro. Conseguir manejar essa ansiedade, né? Eu acho que é o que a gente está precisando muito. Acionar a farmácia interna que a gente tem, né? Isso. E que dica você dá, Empate, para as pessoas que estão querendo começar, realmente ano novo, vida nova, quer incluir? A gente viu nos depoimentos logo no começo do nosso papo, foram tão interessantes, tanta gente com esse objetivo, né? Com essa vontade de se entregar mais para a espiritualidade, mas alguns já têm até o como, né? Já estão sabendo como vão desenhar esse caminho, mas outros ainda não. Que dica que você dá para as pessoas que estão querendo começar hoje? A dica que eu dou para quem quer começar hoje é... Tem uma frase de Gandhi que fala assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então já começa anotando o que é importante para você ver no mundo. Quem tem uma espiritualidade já ativa, anota nessa religião que escolheu, ou nessa espiritualidade que escolheu, por que escolheu aquele lugar. E anota aquilo e vai tentando ser um pouquinho disso a cada dia. Eu estou aqui porque aqui prega a generosidade, então eu vou tentar ser um pouquinho mais generoso a cada dia. Como o doutor falou, fazer uma agenda, criar uma agenda. E para isso você pode começar a inserir coisas, né? Uma rotina pequena, nem que sejam 15 minutinhos. A gente tem 15 minutinhos. Sabe aquele minutinho que a gente está ali nas telas? Né? Então, diminuir telas seria perfeito. Mas eu não consigo. Então, aproveita, pega um minutinho e coloca um podcast, um programa, algo que seja voltado para a espiritualidade, algo que seja voltado para aquela paz interior que você tanto busca, né? Como o doutor falou também, as artes, né? Nas artes você medita praticamente. Então, tem hoje em dia, mas eu não sei, não sou artista, calma. Tem aquelas mandalinhas, aqueles desenhos para colorir, até de criança. Você pode pegar e começar a colorir e entrar naquele instante, né? Ficar com atenção plena. Tem o mindfulness, né? A atenção plena é algo que eu trabalho também. Então é você estar presente naquilo, porque a gente pensa que meditação é esvaziar a mente. Não é, gente, não é possível esvaziar a mente. Não dá. Porque a gente vai colocar, são coisas no lugar ou situações no lugar para a gente ficar em atenção plena. Por exemplo, tem natureza perto de você, vai lá, senta e fica contemplando ali aquela árvore, vendo os tipos de flores, as cores que tem naquela árvore. Tá voltando para casa? Quantas vezes você já voltou para casa e não lembra o que tinha no caminho, né? Então, começa a ficar presente, porque tudo isso vai tirando você daquele pensamento muito para trás, muito para frente, vai te conectando com você, com a sua espiritualidade, né? Põe sua mãozinha no seu coração, todo dia, acordou antes de ir pro celular, põe a mãozinha no coração, respira um pouco. Só respira, só sentindo seu pulmão abrir, seu pulmão fechar, sabe? Tudo isso são coisas que já vão te ajudar a encontrar até o seu caminho espiritual, de repente.
né? Exatamente. É o pouquinho que de repente incentiva para que você vá para outras práticas também, né? Sim. E acredito que a gente pode encerrar falando também do trabalho voluntário, da própria caridade, que eu acho que também, não sei se vocês concordam, mas é um trabalho altamente espiritual, né? Em que a gente faz o bem para o próximo, fazendo bem para nós mesmos também, né, doutor? Sim. Com certeza. A base da espiritualidade, ela é justamente isso. É o amor, é o altruísmo, é a conexão, é plantar essas... E aí você falou uma coisa muito importante, trabalho voluntário. Quando você oferece, quando você modifica, você automaticamente colhe. O cérebro se sente muito orgulhoso de fazer parte de algo que é um bem maior e que não é trocado eventualmente por dinheiro ou por coisas assim mundanas. Então é muito legal essa religiosidade ou essa afetividade ou essa espiritualidade ativa, onde você primeiro entrega e você acaba colhendo. E eu acho muito interessante o que a gente falou, voltar-se para si, lentificar e se mover, modificar. E se dentro da sua religião, que é uma forma de expressão, você não está sentindo essa recompensa, abrir a mente, buscar outras formas. No seu ciclo social, se você acha que a energia está ruim, está baixa, você sai pior do que entrou, rever isso. Essas revisões são justamente as listas para o ano novo, né? Você revisar para poder andar em locais que te devolvam um pouquinho melhor, porque senão é só sequestro de energia vital. Né? Isso, de tempo, né? Desperdício. Gente, esse papo por mim ficaria aqui, ó, muito tempo, porque ele é absolutamente incrível e necessário, principalmente para você que colocou isso como meta também, né, gente? Vamos mudar, ano novo, vida nova. Como vai ser essa vida nova, que é o mais importante. E a gente está aqui todas as semanas dando um pouquinho de ferramenta, um pouquinho a mais, todas as semanas para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo todo esse conteúdo fantástico que os convidados trazem aqui. Por isso, obrigado, doutor Leandro, pela sua presença aqui hoje. Não, gratidão é minha. Adorei a pauta, adorei o tema. O pessoal pode ir lá no Instagram, no Neuro Leandro Teles, comentar a pauta e se conectar com mais e mais informação nesse tema. Você trouxe um livro para mostrar pra gente? Hoje eu não trouxe, esse não é meu, você acha que é da editora dela. É da minha editora, das minhas autoras, é da minha editora, que a gente faz sempre temas construtivos para nossa alma, né? Para conectar a gente para a espiritualidade. E na dúvida, gente, siga espiritualmente aquilo que te faz bem e que te inspira a fazer o bem para outras pessoas. É isso. É isso. Muito obrigada. Parece difícil, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Tudo é mais simples. Então, obrigado, doutor Leandro. Vai lá no @neuroleandroteles para seguir o doutor nas redes sociais. E a Patrícia Gonçalves, que é escritora e terapeuta, você vai lá no @patriciagonçalves.ie. @patriciagonçalves.ie. Obrigada.